Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 1 a 5. Estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos, cujo irmão, Lázaro, estava enfermo. Mandaram, pois, suas irmãs dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está enfermo. Ouvindo isso, Jesus disse: Essa enfermidade não é de morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã Maria e Lázaro. Palavra da salvação. Comentário João 11, de 1 a 5. Santo Agostinho. A ressurreição de Lázaro é o milagre mais divulgado entre todos os que fez o Senhor. Se, porém, consideramos aquele que fez o milagre, devemos antes nos alegrar que nos admirar. Ressuscitou o homem aquele que criou o homem, e mais é criá-lo que ressuscitá-lo. Lázaro estava doente em Betânia. Por isso é dito: de Betânia, a aldeia de Maria e de Marta, sua irmã, a aldeia era próxima de Jerusalém. Ou de outro modo, dizendo isso, João confirma o que é narrado por Lucas, que esse fato se passou na casa de certo fariseu chamado Simão. Maria já fizera isso em outra ocasião. Que o tenha feito novamente em Betânia não é narrado por Lucas, mas o referem igualmente os outros 3 evangelistas. Uma doença mortal havia cometido a Lázaro. O fogo abrasador da febre devorava cada dia o corpo deste pobre homem. As 2 irmãs lamentavam-se junto ao leito do jovem doente. Por isso é dito delas: mandaram, pois, suas irmãs dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está enfermo. Elas não disseram: vem e cura-o. Nem se atreveram a dizer: ordena-o de onde estás e ele será curado. Aquele que amas estás enfermo. Como dizendo: basta que saibas, porque não abandonas aqueles que amas. Porque nem a própria morte era para a morte, senão para fazer um milagre, pelo qual os homens creriam em Cristo e escapariam à verdadeira morte. Por isso, o Senhor acrescenta: mas é para a glória de Deus, onde chama indiretamente a si mesmo Deus, contra os hereges que dizem que o Filho de Deus não é Deus. Ouve as palavras que seguem e que se referem à glória deste Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela, isto é, pela eternidade. Enfermidade. Ele doente, elas tristes, todos amados. Tinham, pois, esperança, porque eram amados por aquele que é o Consolador dos sofredores e a cura dos enfermos. Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 6 a 10. Tendo, pois, ouvido que Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disso, disse a seus discípulos: voltemos para a Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco te queriam apedrejar os judeus, e tu vais novamente para lá? Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia? Aquele que caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Porém, o que anda de noite tropeça, porque lhe falta a luz. Palavra da salvação. Comentário João 11, de 6 a 10. São João Crisóstomo. Isto é, a fim de que morresse, fosse enterrado e dissessem que cheira mal, para que ninguém pudesse dizer: não estava morto quando ressuscitou. Estava somente inconsciente, não morto. Prossegue. Depois disso, disse a seus discípulos: voltemos para a Judéia. O Senhor nunca dizia de antemão aos seus discípulos aonde iria. Di-lo aqui, porque eles tinham grande medo de retornar a Jerusalém, para que não fossem tomados repentinamente de temor. Prossegue.
Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco te queriam apedrejar os judeus, e tu vais novamente para lá? Temiam tanto por ele como por si mesmos, porque ainda não estavam firmados na fé. Como dizendo: aquele que não tenha consciência de nenhum crime não sofrerá nas mãos dos astuciosos. Quem pratica o mal é o que sofrerá. Portanto, não é preciso ter medo. Nada fizemos que seja digno de morte, ou de outro modo. Aquele que vê a luz deste mundo deve estar seguro, e com mais razão, o que está comigo, desde que não se afaste de mim. Comentário João 11, de 6 a 10, Santo Agostinho. Para a Judéia, onde esteve prestes a ser apedrejado e donde parecia ter fugido para evitá-lo. Fugiu como homem, mas voltou como que esquecido da sua fraqueza e fazendo brilhar o seu poder. O Senhor corrige-os quando, sendo homens, pretendem aconselhar a Deus e, sendo discípulos, a seu mestre. Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia? Respondeu isso para mostrar que ele, que é o dia, elegeu 12 discípulos. No número dos 12, não incluía a Judas, mas a seu sucessor. Com efeito, quando Judas caiu, foi sucedido por Matias, e o número 12 permaneceu. As horas são iluminadas pelo dia para que, pela pregação das horas, o mundo creia no dia, como dizendo: Segui-me a mim, se não quereis tropeçar. Aquele que caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 11 a 16. Assim falou, e depois disse-lhes: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os seus discípulos disseram-lhe: Senhor, se ele dorme, curar-se-á. Mas Jesus tinha falado da sua morte, e eles julgavam que falava do repouso do sono. Jesus disse-lhes então claramente: Lázaro morreu, e eu, por amor de vós, folgo não ter estado lá para que creiais, mas vamos ter com ele. Tomé, chamado Dídimo, disse então com discípulos: Vamos nós também para morrer com ele. Palavra da salvação. Comentário João 11, de 11 a 16, São João Crisóstomo. Depois de os confortar uma vez, o Senhor conforta-os novamente, mostrando que não iriam a Jerusalém, mas a Betânia. Assim falou e depois disse-lhes: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Como dizendo: Não vou para disputar outra vez com os judeus, mas para despertar o nosso amigo. Disse nosso amigo, para mostrar a necessidade da viagem. Os discípulos não quiseram impedir sua ida à Judéia. Os seus discípulos disseram-lhe: Senhor, se ele dorme, curar-se-á. O sono, para os doentes, é quase sempre um sinal de saúde. Como dizendo: se dorme, não convém que o vás despertar. Se alguém disser: como os discípulos não entenderam que estava morto por essas palavras, vou despertá-lo? Com efeito, seria tolo fazer uma viagem tão longa para despertar um homem do sono. Respondemos a isso dizendo que os discípulos pensavam se tratar de um enigma, como tantos outros propostos pelo Senhor. Não acrescentou desta vez: mas vou ressuscitá-lo. Com efeito, não queria anunciar com palavras o que atestaria com obras, ensinando-nos a sempre fugir da vanglória e não fazer promessas vazias. Prossegue: e eu, por amor de vós, folgo não ter estado lá para que creiais. Todos os discípulos temiam os judeus e Tomé mais do que todos os outros. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos condiscípulos: Vamos nós também para morrer com ele. Ele era o mais fraco de todos e o menos firme na fé. Mais tarde, tornou-se o mais forte e mais heróico, pois somente ele percorreu toda a terra, achando-se no meio de povos
que buscavam o entregar à morte. Comentário João 11, de 11 a 16. Santo Agostinho. Disse que dormia, e era verdade, porque dormia aos olhos do Senhor e somente estava morto aos olhos dos homens, que não o podiam ressuscitar. O Senhor, porém, ressuscitava-o do sepulcro com mais facilidade do que tu despertas um homem que dorme. Portanto, disse que dormia em razão do seu poder, em conformidade com o que diz o apóstolo. Não queremos, irmãos, que estejais na ignorância acerca dos que dormem. 1 Tessalonicenses 4,13. Chamou-os adormecidos, predizendo que haveriam de ressuscitar. Assim como, entre os que todos os dias dormem e se levantam, alguns têm sonhos alegres e outros têm sonhos penosos. Assim também cada um adormece para a morte e se levanta com uma causa de julgamento que lhe é própria. Os discípulos responderam segundo o seu entendimento. Mas Jesus tinha falado da sua morte, e eles julgavam que falava do repouso do sono. Tendo dito obscuramente que dormia, manifesta agora o significado. Jesus disse-lhes então claramente: Lázaro morreu. Ao Senhor fora anunciado que Lázaro estava doente, não morto. Como, porém, a sua morte poderia estar oculta àquele que o criou e para cuja mão a sua alma retornou depois de morto? Diz, portanto, e eu, por amor de vós, folgo não ter estado lá para que creiais, isto é, para que já começassem a se admirar pelo fato de o Senhor poder dizer que estava morto, sem tê-lo visto ou ouvido. Devemos lembrar aqui que a fé dos discípulos ainda estava sendo edificada por meio dos milagres, não para que começasse a existir, mas para que começasse a crescer. Logo, quando o Senhor diz, para que creiais, deve-se compreender, para que creiais com mais profundidade e firmeza. Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 17 a 27. Chegou Jesus e encontrou-o já há 4 dias no sepulcro. Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham ido ter com Marta e Maria para lhes dar os pêsames pela morte de seu irmão. Marta, pois, logo que ouviu que vinha Jesus, saiu-lhe ao encontro, e Maria ficou em casa sentada. Marta disse então a Jesus: Senhor, se tu estivesses cá, meu irmão não teria morrido. Mas também sei agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Teu irmão há de ressuscitar, disse-lhe Jesus. Marta respondeu-lhe: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus disse-lhe: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo. Palavra da salvação. Comentário João 11, de 17 a 27. São João Crisóstomo. O Senhor demorou 2 dias e, 2 dias antes, havia chegado a notícia da morte de Lázaro. Chegou, pois, no 4º dia. 15 estádios equivalem a 2 milhas. O evangelista indica essa distância para mostrar que era natural que se achassem ali presentes muitos judeus de Jerusalém. Por isso acrescenta: muitos judeus tinham ido ter com Marta e Maria para lhes dar os pêsames pela morte de seu irmão. Mas como os judeus consolavam as que eram amadas por Cristo, quando já tinham estabelecido que se alguém confessasse a Cristo, seria lançado fora da sinagoga, consolavam-na por causa da sua grande aflição, ou em reverência à nobreza daquelas mulheres,
ou porque aqueles judeus que estavam presentes não eram maus. Com efeito, muitos dos judeus criam. O evangelista menciona isso para mostrar que Lázaro verdadeiramente estava morto. Marta não leva a sua irmã quando vai ao encontro de Cristo, porque queria falar com Cristo a sós e lhe anunciar o que havia ocorrido. Depois de o Senhor recobrar nela a esperança, então vai e chama Maria. Tinha fé em Jesus, mas não como era preciso, porque ainda não sabia que era Deus. Por isso dizia: se tu estivesses cá, meu irmão não teria morrido. Marta não sabia ainda que ele podia fazer isso por seu próprio poder, conforme se depreende no que diz a seguir. Mas também sei agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Como se falasse a um homem virtuoso e de valor comprovado. O Senhor ensinou-lhes as verdades que não conhecia. Por isso segue: teu irmão há de ressuscitar, disse-lhe Jesus. Não disse: pedirei que ressuscite. Tampouco disse: não preciso de auxílio, porque faço todas as coisas por mim mesmo. Pois isso seria demais para aquela mulher. Disse, pois, algo intermediário: há de ressuscitar. Aquela mulher ouvira o Senhor falar muitas vezes da ressurreição. O Senhor agora manifesta mais claramente sua autoridade. Prossegue. Jesus disse-lhe: eu sou a ressurreição e a vida, mostrando que não necessitava do auxílio de ninguém. Com efeito, se necessitasse, como seria dele próprio a ressurreição? E se ele é a vida, não está circunscrito a um lugar, mas pode curar em toda parte. Marta diz: tudo o que pedires, e ele responde: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, mostrando que ele próprio é quem dispensa os bens e a ele é quem se deve pedir. Desse modo, eleva o espírito daquela mulher a coisas mais altas. Com efeito, embora lhe pedisse apenas a ressurreição de Lázaro, era preciso falar-lhe da ressurreição em que ela e os demais presentes teriam parte. Parece-me que a mulher não entendeu o que foi dito. Entendeu que se tratava de algo grande, mas não entendeu o que era. Por isso, interrogada sobre uma coisa, responde outra. Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 28 a 32. Dito isso, retirou-se e foi chamar em segredo sua irmã Maria, dizendo: o mestre está cá e te chama. Ela, logo que ouviu isso, levantou-se rapidamente e foi ter com ele. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta saíra ao seu encontro. Então os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, vendo que Maria se tinha levantado tão depressa e saído, seguiram-na, julgando que ia chorar ao sepulcro. Maria, porém, tendo chegado onde Jesus estava, logo que ouviu, se lançou aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, não teria morrido meu irmão. Palavra da salvação. Comentário João 11, de 28 a 32. São João Crisóstomo. As palavras de Cristo tiveram a virtude de pôr fim ao luto de Marta. A devoção que tinha para com o Mestre não lhe deixava sentir, em sua presença, o que podia lhe causar luto. Dito isso, retirou-se e foi chamar em segredo sua irmã Maria. Chama a sua irmã em segredo. Com efeito, se os judeus soubessem que Cristo estava vindo, retirar-se-iam e não testemunhariam o milagre. Estando todos presentes, ela, chorando e cheia de aflição, não esperou que o mestre viesse até ela, nem se ocupou da sua própria dignidade, nem mesmo o pranto a deteve. Levantando-se, saiu imediatamente ao seu encontro.
Ela, logo que ouviu isso, levantou-se rapidamente e foi ter com ele. O Senhor caminhava sem pressa, para não parecer que ele próprio se lançava a fazer milagres, querendo antes que lhe rogassem. Isto é, o que o evangelista quis insinuar. Ou talvez Maria corresse rapidamente para antecipar a sua chegada. Não veio só, mas trazendo consigo todos os judeus. Por isso segue. Então os judeus, que estavam com ela e em casa e a consolavam, vendo que Maria se tinha levantado tão depressa e saído, seguiram-na, julgando que ia chorar ao sepulcro. Essa irmã era mais fervorosa. Com efeito, não se envergonhou da multidão, nem temeu a ojeriza dos judeus, estando presentes alguns inimigos de Cristo. Diante da presença do Mestre, desprezou todas as coisas humanas e somente se preocupava com render-lhe honra. Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 33 a 40. Jesus, vendo-a chorar, a ela e aos judeus que tinham ido com ela, comoveu-se profundamente e perturbou-se. Depois perguntou: Onde o pusestes? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Os judeus por isso disseram: Vejam como ele o amava. Porém, alguns deles disseram: Este que abriu os olhos ao que era cego de nascença, não podia fazer que este não morresse? Jesus, pois, novamente comovido no seu interior, foi ao sepulcro. Era uma gruta, a qual estava sobreposta uma pedra. Jesus disse: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já aí está há 4 dias. Jesus disse-lhe: Não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Palavra da salvação. Comentário João 11, de 33 a 40. Santo Agostinho. Quem poderia o perturbar senão ele próprio? Cristo perturbou-se, porque quis, assim como teve fome, porque quis. Estava no seu poder ter tal aflição como não ter, porque o Verbo assumiu um corpo e uma alma, unindo-se à natureza humana na unidade de pessoa. Por isso, onde está o soberano poder, a fraqueza não se perturba, senão segundo o arbítrio da vontade. Não devemos supor que fez essa pergunta porque ignorasse o lugar da sepultura, mas porque queria pôr à prova a fé do povo. Penso que essa pergunta do Senhor simboliza a nossa vocação, que é feita em segredo. Com efeito, a predestinação da nossa vocação é oculta, e a pergunta que o Senhor faz representa este segredo. O Senhor pergunta como se ignorasse, quando somos nós que ignoramos. Ou faz essa pergunta, porque diz em outra passagem que não conhece os pecadores. Não vos conheço, pois na sua disciplina e nos seus mandamentos não há pecado. Prossegue. Eles responderam: Senhor, vem ver. O Senhor vê quando se compadece. Por isso é dito: olha para a minha miséria e para o meu trabalho. Salmo 24, 18. Prossegue. Jesus chorou. Por que o Senhor chora, senão para ensinar os homens a chorar? O que significa que o amava? Não veio chamar os justos, mas os pecadores, para que façam penitência. Mateus 9,13. Prossegue. Porém, alguns deles disseram: Este que abriu os olhos ao que era cego de nascença, não podia fazer que este não morresse? Fará algo ainda maior, ressuscitando um morto. Geme contigo mesmo, se te dispões a reviver. É o que é dito a todo homem oprimido por uma vida viciosa. Era uma gruta a qual estava sobreposta uma pedra. O morto sob a pedra é o réu sob a lei, pois a lei que foi dada aos judeus estava escrita sobre a pedra.
Todos os réus estão sob a lei, porque a lei não foi feita para o justo. 1 Timóteo 1,9. Em sentido místico, as palavras tirai a pedra significam tirai o peso da lei, anunciai a graça. Nessas palavras, penso que alude àqueles que queriam impor a lei da circuncisão aos gentios que vinham à igreja, ou aqueles que vivem no seio da igreja de maneira dissoluta e são escândalo para os que querem crer. Inclusive Maria e Marta, irmãs de Lázaro, que viram Cristo ressuscitar mortos diversas vezes, não criam plenamente que pudesse ressuscitar seu irmão. Pois segue, Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, ele já cheira mal, porque já aí está há 4 dias. A glória de Deus manifesta-se ao ressuscitar um cadáver de 4 dias que já cheirava mal. Tiraram, pois, a pedra. Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 41 a 46. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, dou-te graças porque me tens ouvido. Eu bem sabia que me ouves sempre, mas falei assim por causa do povo que está à roda de mim, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito essas palavras, bradou em alta voz, Lázaro, sai para fora. E saiu o que estivera morto, ligado de pés e mãos com as ataduras e o seu rosto envolto num sudário. Jesus disse-lhes, desligai-o e deixai-o ir. Então muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e Marta, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Porém, alguns deles foram ter com os fariseus e contaram-lhes o que Jesus tinha feito. Palavra da salvação. Comentário. João 11, de 41 a 46. Santo Agostinho. Cristo veio ao sepulcro em que Lázaro dormia e chamou-o imediatamente do sepulcro, não como a um homem morto, mas como a um homem são e pronto a ouvi-lo. Por isso segue. Tendo dito essas palavras, bradou em alta voz, Lázaro, sai para fora. Chama-o pelo nome, para que os demais mortos não se vejam obrigados a ressuscitar. Embora creiamos com plena fé, segundo o relato bíblico do evangelista, que Lázaro ressuscitou, tampouco tenho dúvida de que isso significa algo em alegoria. A interpretação alegórica dos fatos não suprime a fé na sua realidade histórica. Todo aquele que peca morre, mas Deus, por sua misericórdia infinita, ressuscita as almas a fim de que não morram por toda a eternidade. Assim, pois, cremos que nos 3 mortos que o Salvador ressuscitou em seus corpos, dá-nos a entender algo relativo à ressurreição das almas. Ou de outro modo, a morte está dentro quando o pensamento do mal ainda não se converteu em ato exterior e obra. Se, porém, praticaste o mal, como que conduziste o morto para fora dos portões? Ou podemos tomar Lázaro no sepulcro como a alma esmagada sob o peso dos pecados terrenos. E contudo o Senhor amava Lázaro. Com efeito, se não amasse os pecadores, não haveria descido do céu à terra. Disse bem daquele que costumava pecar que cheirava mal, porque começa a ter uma péssima reputação, que é como o mais horrível mau cheiro. Com razão, foi dito que estava morto há 4 dias. O mais baixo de todos os elementos, com efeito, é a terra. Significa, pois, o fosso dos pecados terrenos, isto é, a concupiscência da carne. O Senhor gemeu, chorou e gritou em alta voz, pois é difícil levantar aquele que é oprimido pelo peso do costume. Cristo perturba-se a si mesmo, para te mostrar como te deves perturbar, quando te vires oprimido sob o peso de tantos pecados. Com efeito, a fé do homem que se despreza a si mesmo deve gemer na acusação de suas más ações, para que o costume de pecar
ceda à violência do arrependimento. Quando dizes, eu fiz aquilo e Deus me poupou, ouvi o evangelho e o desprezei. Que faço? Então Cristo já geme, porque geme a fé. Na voz de quem geme surge a esperança da ressurreição. Lázaro, saindo do sepulcro, representa a alma separando-se de todos os seus apetites carnais. Sair ligado de pés e mãos com ataduras ensina-nos que, mesmo os que abandonam as coisas carnais e servem de coração à lei de Deus, enquanto estão revestidos com esse corpo, não estão livres das tentações da carne. Estar o seu rosto coberto com um sudário ensina-nos que nesta vida não podemos ter o conhecimento pleno. Que seja dito, desligai-o e deixai-o ir, anuncia que, depois desta vida, desaparecerão todos os véus para que possamos ver face a face. Ou de outro modo, enquanto desprezas a lei de Deus, jazes morto. Quando confessares, sairás para fora. Com efeito, o que é sair para fora senão manifestar-se deixando os lugares ocultos? Mas é Deus que te leva a se confessar, gritando em alta voz, isto é, chamando-te por meio de uma grande graça. Ora, o morto que sai está atado, pois é ainda réu. Para que seja absolvido dos seus pecados, o Senhor diz aos seus ministros: desligai-o e deixai-o ir, isto é, tudo o que desatardes sobre a terra será desatado no céu. Mateus 18, 18.